Mãe do menino morto a pedradas em Santa Maria cobra agilidade na investigação. Ministério Público pede a inconstitucionalidade do Estatuto da Família. Senado aprova projeto que proíbe empresas de usarem dados pessoais dos clientes sem autorização. Adolescente furta carro, bebe, tenta escapar de blitz e bate em placa de sinalização. E ladrão arrasta idosa durante assalto no Guará 1. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Depender do transporte público no Distrito Federal não é fácil, ainda mais quando o tempo de espera nas paradas parece não ter fim. Durante as férias escolares, o problema é ainda maior, já que o DF-Trans diminuiu o número de viagens da frota. Que as paradas de ônibus aqui de Brasília vivem cheias, isso não é novidade. Mas nessa época do ano, o número de passageiros esperando pelo transporte público aumenta. Isso porque, durante as férias escolares, o DF-Trans reduz a quantidade de viagens dos ônibus que circulam pelo DF. Quem não é estudante reclama da situação. Já demora, né? Normalmente, agora parece que aumentou ainda mais. Está demorando em torno de quase meia hora a mais para o ônibus passar. E os ônibus super lotados. Ainda mais, né? Já passa bem cheio, agora está mais lotado ainda. Tem gente que aproveita para fazer transporte pirata. Esse homem foi flagrado pela nossa equipe oferecendo viagens para Sobradinho 2. Sobradinho 2, Sobradinho 2. Sobradinho 2. Por meio de nota, o DF-Trans alegou que faz a readequação porque o número de passageiros diminui 22% neste período e que a demanda é feita de acordo com as linhas que possuem o maior volume de estudantes. Uma justificativa que não agradou em nada quem precisa do serviço para se deslocar pela cidade. Ele não anda de ônibus, se ele pegasse coletivo, aí ele sentia na pele, porque você tem horário para chegar. Se você tem uma consulta médica, você tem horário para chegar. Se você vai para o trabalho, principalmente. É gente aí chegando atrasado no serviço por causa de ônibus. Exclusivo, nós conversamos hoje com a mãe do menino morto a pedradas em Santa Maria. A família cobra agilidade na investigação de mais esse caso bárbaro. Gabriel Pereira, de 14 anos, foi morto na quinta-feira passada na saída de uma festa. Os acusados também são menores, um deles de 13 anos, que acabou confessando. Mas isso só aconteceu depois que vieram à tona imagens que flagraram o momento exato do crime. Esse olhar triste é da mãe que perdeu o filho mais velho de forma brutal na madrugada da última quinta-feira em Santa Maria Norte. Só peço mesmo a justiça, né, da lei daqui do Brasil, né, que mude, né? Que tenha uma forma de fazer que essas pessoas paguem pelo crime, né, que cometeram. Eu só quero mesmo justiça. Parte dessa covardia foi registrada. Era a madrugada do dia 5 de julho, no meio da rua da quadra 117, quando um menor de 13 anos pega uma pedra e mata Gabriel Bezerra Pereira, de 14 anos. Não satisfeito, volta pouco tempo depois, acompanhado de outro menor. Os dois roubam a jaqueta de Gabriel e vão embora. Testemunhas disseram que a dupla foi ao encontro de outros moradores da região para revelar que tinha acabado de matar alguém. As imagens mostram o momento que algumas pessoas viram a cena. O segundo menor envolvido no crime continua foragido e os motivos ainda são um mistério. Só gostaria, né, que se a população souber quem é, né, o autor que ainda está faltando, né, para ser preso, ligue para a polícia, né, e denuncie. Tudo aconteceu perto do posto comunitário da Polícia Militar, que está desativado há anos. Se tivesse, talvez, né, poderia ter evitado esse crime. Esse foi mais um caso de morte violenta no Distrito Federal.
Em maio, o adolescente Vitor Martins Melo, de 16 anos, morreu depois de levar socos, murros e facadas de pelo menos 20 pessoas durante uma festa não autorizada no parque da cidade. Já no mês passado, o estudante da Universidade de Brasília, Divago Miranda, de 33 anos, foi morto a pedradas na região da Colina. Violência que choca a população do Distrito Federal. Em Santa Maria, por exemplo, a criminalidade assusta tanto que as pessoas preferem não falar sobre ela. E quem aceita falar, prefere esconder o rosto. O que aconteceu foi muito triste, a gente vê, meio desumano para a gente que lidar com isso, mas acho que para eles se torna uma coisa normal do dia a dia deles. Muita tristeza mesmo, viu? E em nota, a Polícia Militar informou que o posto policial da quadra 117 de Santa Maria foi substituído por viaturas. Isso ocorreu para dar uma maior rapidez e agilidade no atendimento às ocorrências. A PM disse ainda que existem milhares de ruas em todo o DF e mesmo querendo fazer o melhor, é impossível manter uma viatura em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senado aprovou um projeto que proíbe as empresas de usarem dados pessoais dos clientes sem autorização. O objetivo é preservar a privacidade de adultos e crianças, tanto no mundo real quanto no virtual. Agora, para a medida entrar em vigor, só depende da sanção do presidente Temer. Ao preencher cadastros pela internet, em bancos ou no comércio, os consumidores fornecem informações de ordem pessoal. E como prática comum no mercado, muitas empresas montam bancos de dados a partir do material coletado que são vendidos a outras empresas. Esse material é usado em ações de marketing e também em pesquisas, mas a partir de agora isso não vai mais ser possível. O Congresso Nacional aprovou uma lei que tem o objetivo de proteger todo tipo de informação referente à pessoa, nome, endereço, telefone, estado civil ou até mesmo questões de gênero, como religião e opção sexual. A empresa que quebrar esse sigilo poderá pagar multa pesada de até 5% do faturamento, no limite de 50 milhões de reais. A partir desse momento, com a formalização desse marco, as empresas não podem mais fazer a comercialização dos dados do usuário sem o prévio consentimento, sem um consentimento ostensivo do usuário que permita a comercialização com terceiros. Dados de crianças só poderão ser tratados com autorização dos pais. As empresas terão também de informar de forma clara qual a política de privacidade que elas adotam. O consumidor tem garantido ainda o direito de acesso às informações cadastrais a respeito dele e, a partir daí, pedir para alterar ou até mesmo deletar um ou todos os dados. A lei, que ainda vai ser sancionada pelo presidente da República, prevê a criação de um órgão de controle que vai fiscalizar o uso de dados pessoais pelas corporações. E é esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, o Ministério Público do DF e Territórios faz muito bem investigando sites que roubam e vendem informações pessoais de todo mundo. É um crime dos tempos atuais, era da tecnologia, do qual se aproveitam empresas de telemarketing, que obtêm desses sites marginais, celulares, dados e, sobretudo, celulares de milhares, milhões de pessoas e passam a assediá-las, tentando vender alguma coisa e até fazendo cobranças de débitos inexistentes. Grandes empresas como a Sky, por exemplo, terceirizam o telemarketing para várias outras empresas e todas ligam para o seu celular, das 7 da manhã às 10 da noite, inclusive fins de semana, num claro desrespeito à lei e ao Código de Defesa do Consumidor. E o pior é que o cidadão não tem a quem recorrer, até porque aquela turma lá das agências reguladoras, como a Anatel, não parece minimamente interessada em atuar na defesa dos cidadãos que lhes pagam os salários, mas apenas na defesa das empresas que nos exploram com seus serviços de péssima qualidade e preços altos e agora também nos atormentam com suas ligações imparáveis. O GDF criou a Zona 30. A medida define que o Distrito Federal vai passar a ter regiões em que a velocidade máxima da pista será de 30 km por hora para proteger pedestres e ciclistas. O decreto não informa em quais regiões do DF será implementada a chamada Zona 30. Isso será regulamentado ainda pelo governo, mas o documento
informa que serão escolhidas áreas onde a prioridade será a circulação mais segura de pedestres e ciclistas, com o objetivo de estimular o uso dos espaços públicos e dos meios de transporte não motorizados, como bicicleta e patins. Além disso, as pistas com velocidade máxima de 30 km por hora serão sinalizadas e, antes disso, haverá uma ampla campanha educativa para conscientizar a população sobre a importância das normas de segurança e dos novos limites de velocidade. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Vamos ver como é que está a volta para casa agora no Eixão Sul, ali na altura da 206 Norte. Olha, aí está bem movimentado o Eixão Sul, os carros parecem que estão andando na velocidade, né? Não está parado, mas está bastante movimentado. Vamos para a Épia Norte, saída norte agora ali perto do Balão da Granja do Torto. Está aparentemente tranquilo, né? Por ali está tranquilo, também o movimento não está muito intenso aqui nessa pista. Vamos para Estrutural, então, na cidade do automóvel, ver como é que está a volta para casa nessa quarta-feira. Tranquila, Estrutural, bastante tranquila, nas duas vias que estão abertas ainda nesse horário. E agora, EPTG, que dá acesso ao Guará, EPTG, saída para o Guará, também está tranquila. EPTG, movimento tranquilo nos dois lados da pista. Então, volta para casa bem tranquila nessa quarta-feira, nesse exato momento. E olha só o que as câmeras do DR flagraram hoje mais cedo, um acidente grave na altura da 106 do Eixão Norte. As imagens mostram o momento em que o motorista de uma caminhonete acertou um carro depois de atravessar de forma incorreta o Eixão Norte. Repare que a caminhonete levou apenas 4 segundos de uma ponta a outra, o que foi o suficiente para atingir um carro que seguia na faixa da direita sentido sul. O motorista da caminhonete foi atendido no local e na delegacia ele confessou que havia bebido. Já a motorista do carro menor foi levada para o hospital de base desorientada e com fortes dores no braço esquerdo e perfurações na córnea esquerda. E um adolescente de 15 anos foi apreendido nessa madrugada depois de bater o carro que dirigia em uma placa de sinalização na 409 Norte. O menor mal conseguia ficar em pé de tão bêbado. O carro era furtado. Já na delegacia, ele disse que encontrou a chave no porta-luvas e que pretendia deixar no mesmo lugar de novo. Ele foi encaminhado ao IML para exames e agora está à disposição da Justiça. A gente viu aí que a bebida quase causou um acidente mais grave. Pois é, dirigir alcoolizado é um problema muito sério. E o repórter Rodrigo Miranda está com o representante do Detran, que vai falar um pouco sobre esse alerta no trânsito. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Realmente, o motorista que está dirigindo aqui no trânsito do Distrito Federal precisa ficar atento, porque ainda tem muita gente imprudente que bebe e depois vai dirigir colocando a vida de muitas pessoas em risco. Para falar sobre o assunto, quem está aqui do meu lado é o Silvain Fonseca, ele é diretor-geral do Detran aqui do Distrito Federal. Uma boa noite, Silvain. Temos um balanço aí de 2018 até agora de infrações no trânsito, quem está dirigindo bêbado? Sim, boa noite a todos. São até o momento, até o final de julho, são 10.750 autuações por alcoolemia realizadas pelo Detran, Polícia Militar e DR. Salvado que tem ainda algumas multas em processamento. O ano passado nós chegamos aí a 12 mil autuações no mesmo período. Diminuiu um pouco, mas é ainda preocupante a situação? Sim, é bastante preocupante, tanto é que a gente tem intensificado as operações, abordado o máximo possível de condutores e o mais importante, que 98% dessas autuações tiramos os condutores antes que envolvesse acidente de trânsito, que colaborou para a redução de 28% nos acidentes aqui no Distrito Federal e redução de menos mortes no trânsito no mês de junho. Agora 10 anos da lei seca, completado mês passado, e mesmo assim esse número tão alto de infrações? Nós conseguimos diminuir o número de mortes e feridos no trânsito. Ainda temos um número alto de condutores que apostam na impunidade, acham que não vão ver em acidente e tem sido surpreendido pela fiscalização. Muito obrigado pelas informações, Silvain. Eu volto ao estúdio com você, Juliana. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigada a vocês pelas informações. O governo do DF apresentou um balanço da criminalidade de junho. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, melhorou ou piorou a criminalidade no DF? Oi, Juliana, boa noite para você. Olha, piorou, viu? Violência aí nas ruas do Distrito Federal é uma preocupação aí para os moradores, porque nada menos que 40 moradores do Distrito Federal foram assassinados aí durante o mês de junho. Total de homicídios registrados
durante o mês passado aumentou 8,1%, isso em relação ao mesmo período de 2017, quando foram registrados aí 37 assassinatos. Esses dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública e Paz Social, que apresentou então esse balanço da criminalidade aqui em todo o Distrito Federal. Bom, outro número que chama atenção, o percentual de mortes violentas registradas em junho aqui no DF, que subiu 10,5%. Aí a gente conta aqueles crimes violentos chamados de violentos letais intencionais, incluindo o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também a lesão corporal seguida de morte. Então, dados ainda preocupantes, principalmente em relação ao homicídio, né, Juliana, que é o crime mais, vamos dizer assim, mais violento, uma das principais preocupações aí para a população. Tá certo, Cláudio. Perguntei, mas a gente já sabe a resposta, né? No noticiário a gente vê que a coisa não tá boa mesmo. Obrigada, boa noite para você. Boa noite. Músicos da capital estão tendo uma oportunidade única. O maestro francês Claude Brendel está em Brasília para dar um curso de regência. 1, 2, 3, 1. O idioma não é o mesmo. Ne pas faire forcément la même chose. Mas quando a batuta começa a se movimentar, a linguagem dos gestos é a mesma. É isso que encanta cada um desses alunos que vieram de diferentes partes do Brasil para aprender com esse maestro francês. O Isaac mesmo veio de Goiânia. Ele é violinista da Orquestra Filarmônica de Goiás e sabe que essa é uma experiência única. Ter o maestro francês aqui é um privilégio. São cursos que acontecem muito raramente aqui no Brasil, muito difícil, e na Europa são muito caros. Então ter essa oportunidade de ter daqui está sendo excelente. Já o Luiz saiu lá do Rio de Janeiro para aumentar a bagagem musical aqui em Brasília. Todo mundo aqui, apesar de situações diferentes, todos têm ficado muito bem, se sentido muito bem com as aulas. Quem não veio, perdeu. E a Thaís é professora de clarineta da Escola de Música daqui da capital. Ela, que já esteve sob a regência do maestro por mais de uma vez, viu no curso de regência mais uma oportunidade para aprender. Conhecimentos na regência podem complementar, né, o nosso conhecimento, nossa prática como instrumentista, né? Com tanta gente se deslocando de vários lugares do país para aproveitar um pouquinho da experiência do maestro, ele já se sente em casa e até elogia a receptividade dos estudantes brasileiros. Très bonne réceptivité, en tout cas, des personnes qui viennent déjà dans une idée de curiosité. Ele acha que os alunos brasileiros têm uma grande receptividade e também muita curiosidade em aprender. O concerto vai ser no dia 16 de julho, às 8 da noite, no Teatro dos Bancários. A entrada é de graça. Veja a seguir, Ministério Público pede a inconstitucionalidade do Estatuto da Família. A gente volta já já.